Paz seja convosco. Amém. Amém. Vamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos diante dEle, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. O Alisson falou que ele viu lá a entrevista, né? O pessoal falando da pessoa lá, mas eu vi uma diferente, né? Em que a pessoa perguntava para o empresário quando os seus funcionários estão desmotivados, qual que é a terapia que você faz, o processo, né? Ele falou assim: eu mando embora. Se você quer estar desmotivado, você vai procurar motivação em outro lugar, entendeu? São duas visões diferentes, mas nós temos que sempre olhar para as situações que nos são expostas dentro de uma visão bíblica. Será que é momento da gente estar desanimado? Será que está momento da gente realmente defender a nossa salvação, defender a nossa fé? Ou nós vamos realmente ser envolvidos, engolidos, entendeu? Por essa onda de desânimo, de dor, de dificuldade, de depressão, de tudo quanto é coisa que a gente vê que as pessoas elas estão sentindo realmente, mas que tem que ser combatidas. Você não pode permitir que esses sentimentos, porque são sentimentos que sim geram ações e situações psicossomáticas verdadeiras, mas nós temos que entender que elas são coisas que partem da nossa mente e geram no nosso coração, no nosso físico, reações verdadeiras. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a tentação de Jesus no deserto. Todos somos tentados, todos os dias. A cada momento, a cada dia, a cada hora, nós somos colocados diante de Deus para escolher obedecer ou sacrificar. Ou nós obedecemos ou nós somos rebeldes. Seja um ato lícito, seja um pote de sorvete, muitas vezes as tentações elas estão à nossa vista. Hoje a gente estava lá no nosso almoço e aí a Luli perguntou: mãe, você vai continuar comprando sorvete toda semana? E a Rô falou: não, é só não comer. E eu expliquei para a Rô, falei: não é bem assim, entendeu? Quando o sorvete está lá disponível, a gente quer comer, né? Então, a tentação ela está em qualquer situação. Situações que nos são colocadas à frente para que nós possamos decidir se vamos fazer o que é certo ou apenas fazer a nossa vontade. Em todos os momentos, nós somos colocados em situações como essa. Eu fui lá no apartamento lá da titia, que nós alugamos, e aí no elevador, quando eu entrei tinha uma nota de R$20. Eu olhei para aquela nota, ela olhou para mim assim, eu falei: eita, né? Vou colocar no bolso, né? Eu falei: vou nada, o dinheiro não é meu. Eu peguei, fui lá, entreguei lá na portaria, o cara ficou me olhando com uma cara assim meio de extraterrestre, né? E eu falei: olha, alguém derrubou esses R$20 aqui, eles não são meus. Então, o que ele fez com isso eu não sei, tá? Mas nós somos testados e tentados ao todo momento. Jesus foi tentado no início do seu ministério em um ambiente inóspito e agressivo, e ele decidiu obedecer. Nós temos poder de decisão. Assim como o amor é uma decisão, também a obediência o é. Se você não sabe, tem que aprender. Se você sabe, tem que obedecer. Todos carregam consigo consequências e temos que decidir por Deus ou por nós mesmos. As consequências, elas acompanham as nossas decisões. A palavra de hoje tem como título o início do ministério de Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Wesley, eu falei na semana passada, não há necessidade, por minha causa, de tirar o Joaquim daqui de dentro, tá? Minha causa, não se preocupa não, tá? Então... Nicolas, falei na semana passada, você tem liberdade, mas o Joaquim não me atrapalha em nada, tá? Não atrapalha em nada, tá? Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 em diante. Evangelho de Mateus,
capítulo 4, versos 12 em diante. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos 12 a 17. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Palavra do Senhor, amém? Amém. Louvamos, adoramos e bendizemos o seu nome por mais essa palavra que foi lida, Senhor. E queremos pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor traga uma mensagem santa aos nossos corações e que o Senhor me capacite a ser um instrumento nas tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Início do ministério de Jesus. O Evangelho de Mateus, ele tem algumas características diferentes dos outros evangelhos. A gente vê toda uma preparação, uma palavra nova para o Alice, que eu sei que ele gosta de usar umas palavras novas, né? Todo um arcabouço. Arcabouço? Não é o bolso de colocar dinheiro, é um arcabouço. Toda uma preparação para que ele pudesse iniciar o evangelho dele, a pregação do evangelho. E em Mateus capítulo 4, verso 12, isso ocorre. Primeiro verso: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Imediatamente após a tentação de Jesus no deserto da Judéia, Mateus relata o início do ministério terreno do nosso Senhor. Um ministério que já havia, antes da fundação do mundo, iniciado, mas que terrenamente ele se inicia. Jesus Cristo, na idade de 30 anos, era uma idade que se você olhar no livro de Reis, Crônicas, se olhar Êxodo, se olhar Levítico, você vai ver que o ministério sacerdotal ele começava com 30 anos. Não se começava a trabalhar na casa do Senhor antes dos 30 anos. 30 anos é uma idade da maturidade. Um homem, antes dos 30 anos, ele não é homem, ele é um menino. Tá? Ele ainda está em fase de ser realmente considerado um homem que toma realmente decisões. Eu digo isso porque eu já passei por essa idade. A gente sabe que as mulheres, elas evoluem, ficam muito mais sérias, muito mais sóbrias nas suas decisões que os homens. Mas o homem, até os 30 anos, ele vai, brinca tal, e ele começa a partir dos 30 anos, segundo as escrituras sagradas, ele começa a ser mais consciente das decisões. Ele começa a fazer as coisas de uma forma diferente. Isso aconteceu com todo o sacerdócio no Antigo Testamento, aconteceu com Ezequiel, quando ele estava nas margens do rio Quebar, e ele vê toda aquela movimentação, ele sabia. E Jesus Cristo também, com 30 anos, ele começa o seu ministério. Uma idade que, segundo os teólogos, quando nós formos arrebatados e o nosso corpo corruptível, ele deixar de ser corruptível para ser incorruptível, as pessoas que tiverem menos de 30 vão ser arrebatadas com 30, e aqueles que estão com mais de 30 vão ter idade de 30, vai ser a idade perfeita, e a pessoa vai ficar naquela condição para sempre, para todo sempre, ao lado do nosso Senhor. Então ele começa o seu ministério. Não sabemos quanto tempo se passou desde a tentação de Jesus até a chegada da notícia da prisão de João Batista, mas creio que tenha sido um curto intervalo de tempo. João Batista, ele tinha que cumprir um desígnio, já meditamos a respeito disso, ele prepararia o caminho do Senhor, mas o Senhor chegou. É como uma pessoa que prepara um bolo de festa e leva aquele bolo para a comemoração, mas a partir do momento que ela levou aquele bolo, acabou a função dela, ela não fica para comer do bolo, a menos que ela faça parte da festa. Jesus Cristo está no mesmo contexto com João Batista. Após a prisão, Jesus se dirige à Galiléia e inicia o seu ministério. Duas características importantes para esta condição se iniciar realmente. Com a saída de cena, como nós já falamos de João Batista, o ministério de Jesus entra numa nova fase.
A função do precursor, aquele que abriria o caminho do Senhor, estava encerrada para que ele pudesse começar a executar o seu ministério. E também essa ida para a Galileia, ela era relevante porque ela cumpre uma profecia. Toda a vida de Cristo, ela tem essa função, cumprir profecias. Nós temos também a nossa vida, toda ela, com vidas e decisões que vão cumprindo as decisões do Senhor para nós antes da eternidade. A Galileia tem profunda relevância porque anuncia cumprimento da profecia e aponta para a expansão do Evangelho para todas as nações. Mateus 28, 19. A gente vai ver lá no finzinho, quando Jesus fala: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa apresentação da Galileia, ela é pontual para este cumprimento. Nós vamos falar um pouco mais disso. Essa população da Galileia que era pequena e que, se quisesse juntar todo o povo aí num caminhão, levava lá para outro lugar e eles eram protegidos. Era uma população pequena, era uma cidade que não tinha expressão, mas foi aonde Cristo iniciou o seu trabalho. Mateus capítulo 4, verso 13 diz: E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Vemos que Jesus se mudou de Nazaré e residiu durante a maior parte do seu ministério terreno em Cafarnaum, que era localizado no extremo norte da margem ocidental do Mar da Galileia. A Galileia não era uma região, não era uma cidade, a Galileia não era um povo, era uma região em que vários povos estavam ali, várias tribos estavam naquela região, entre elas Zebulon e Naftali. O local do ministério terreno de Jesus é esse local ao redor dele, em Cafarnaum, e toda aquela movimentação que Jesus faz. Ele sai de Cafarnaum, vai até um lugar e depois volta, ele vai pregando o evangelho, ele usa Cafarnaum como se fosse a base dele. Isaías chamou a Galileia, aquela região da Galileia dos gentios. Era algo que aconteceu já no tempo de Moisés, no tempo de Josué, mais precisamente em Josué, em que havia uma ordenança: quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão expulsar as pessoas que lá moram. Vocês não vão casar com as pessoas que estão lá. Não deem os seus filhos para as filhas deles e nem deem as suas filhas para os filhos deles. Não permitam que a cultura deles entre na cultura de vocês. Não permitem que a adoração pagã deles influencie em vocês. Por isso, quando vocês entrarem, vocês expulsam todo mundo. E a gente já falou, quando estudamos Josué, que a premissa era: se o povo estivesse de perto, matava. Homem, mulher, criança, cachorro, gato, tocava fogo em tudo, acabava com tudo. Se a pessoa estivesse de longe, ela poderia ser escrava. Mas aí Deus dá a ordenança, o que acontece é que as pessoas elas preferem deixar para lá. A condição do pecado é muito mais fácil você deixar para lá. É muito mais fácil, seria muito mais fácil que olhasse para você nos seus erros, nas suas falhas, e olhasse e falasse: tudo bem, não tem nenhum problema. Como nós falamos hoje pela manhã, ansiedade, que é isso? É uma coisa que só afeta a mim, não há nenhum problema. A função ministerial, a função sacerdotal, que ela é extensiva para mim como homem, para o Felipe, para o Carlos, para o Nicolas e para o Alice, dentro do nosso contexto, é uma função que a gente pode ou exercer o ministério, ou a gente pode deixar para lá. Deixar para lá é muito perigoso, porque esse câncer ele se alastra, o problema ele não se resolve. A didática do mundo é que o tempo cura todas as coisas. Mentira, não cura. Pelo contrário, azeda muito mais. Se você deixar uma coisa fora da geladeira, você vai ver que rapidamente aquilo, por não ter a conservação da temperatura, ela azeda, estraga, cria bolor. Então Jesus ele vai para a Galileia porque Isaías havia proferido: Galileia dos gentios. Havia uma população muito numerosa naquela região da Galileia, o qual não deveria estar ali por causa dessa condição que eu falei para vocês, em que Deus ordena que aqueles homens expulsem as pessoas da região, mas eles decidem não fazer isso. Eles acabam se envolvendo e acabam se contaminando. Duas das tribos que deixaram de cumprir essa ordem divina foram exatamente Zebulon e Naftali. Jesus foi justo para essa região, que necessitava mais dele do que qualquer outro, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Aquela região era uma região doente. A igreja é um local de pessoas doentes.
Não é uma pessoa que você tem que ficar doente, mas é um local em que você chega com a sua doença emocional ou espiritual e ali você é tratado para você melhorar. Aquelas regiões eram muito populosas para o contexto da época e tinham mais ou menos 15 mil habitantes em cada vilarejo e ela se tratava do centro de comércio com outras nações. Então havia apesar de ser um centro populoso, ele havia muitas estradas, em especial naquela região que era controlada por Roma, muitas cidades, muitas estradas que faziam ligações. E aí o que acontecia é que as pregações, as cartas, elas iam rapidamente de um lugar para outro. No passado, antes de Herodes, o rei que perseguiu Jesus, essa região havia sido invadida e os habitantes haviam sido obrigados a se circuncidar e serem colocados ou concordarem com a religião judaica. O problema é que não havia circuncisão do coração, apenas uma circuncisão física, que é o grande problema do nosso cristianismo. Nós, semana após semana, nós falamos, semana após semana nós exortamos, e muitas vezes você olha para essa situação e fala, depois eu faço. Eu acho que não é para mudar assim, não precisa ser tão radical dessa maneira. Eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo outro. E o que acontece é que a situação ela só se agrava. O meu carro passou por um tempo, talvez uns 4, 5 meses, com alguns problemas de temperatura. E eu cheguei a levar umas 4 ou 5 vezes no mecânico. E nas últimas vezes eu fui bem incisivo, olha, precisa resolver isso. E aí ele realmente desmontou e ele viu que tinha uma série de defeitinhos ali, resolveu, graças a Deus. Nós estamos aí há 10 dias mais ou menos, sem nenhum tipo de problema de temperatura. Viajei realmente bem preocupado, entendeu, de ter algum problema na estrada, mas não teve. Você não pode deixar os problemas para lá. E a gente vê essa condição exatamente de Jesus, olhando para aquelas pessoas que haviam sido circuncidadas exteriormente, mas não haviam sido circuncidadas no coração. É o que Felipe cantou, adoração em espírito e em verdade. Não adianta você estar aqui e você estar com a cabeça em outro lugar. Esse é o momento. Eu tenho usado o meu tempo de uma maneira mais sábia em relação a exercícios físicos e contratei lá uma plataforminha lá, bem interessante, de exercícios, e o cara fala assim, agora é o seu tempo, tocou o telefone, não atende. A pessoa te chamou, fala, não, agora não, daqui a 15 minutos, daqui a 20 minutos eu faço. E a gente tem que começar a colocar algumas métricas, algumas determinações dentro do nosso tempo, para que a gente não possa ser roubado naquilo que é o mais importante, naquilo que é o que nós devemos usar mais a nossa energia. Porque se nós permitirmos, tudo quer chamar a nossa atenção. Então, se você está focado em fazer alguma coisa, faça aquilo bem feito. Estava ali com o Joaquim, eu dei atenção plena a ele. Estava ali brincando com ele, deixava ele vir aqui, quando era uma coisa mais perigosa eu tirava ele e tal. E você vai interagindo porque você estabelece normas, meios e procedimentos. Aqueles homens que foram circuncidados nos seus físicos, mas não em seus corações, eles desprezavam as coisas do Deus de Israel e as pessoas continuavam realizando práticas pagãs. Porém, foi exatamente para essa região, situada no Mar da Galileia e em seu entorno, aqui que Jesus apareceu. Mas por quê? Por que Jesus não foi para o lugar onde estavam os santos? Onde as pessoas elas realmente iriam querer adorar ao Senhor? Com certeza haviam pessoas que tinham o coração desejoso de servir e adorar ao Senhor. Mateus 4, 14, 15 e 16 diz, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto que Mateus ele cita, ele está lá em Isaías 9, 1 e 2, não há necessidade de você abrir, mas ele fala exatamente isso, trazendo a consciência das pessoas de que o Messias, o Emanuel, aquele que viria resgatar o povo de Israel, ele iria aparecer naquela região. Então os caminhos eles estavam marcados. É como se você estivesse participando de alguma gincana e essa gincana falasse, você tem que ir até ali a estação do Guará e ali perto da barraquinha onde a Menise, o irmão dela, vende doce, ali vai ter uma dica, entendeu? Era exatamente isso. Nós temos que olhar para as escrituras sagradas desta forma.
Nós temos que olhar porque aqui tem realmente a direção que nós temos que seguir, o que nós temos que fazer para que nós possamos ser prósperos, para que nós possamos ser felizes, que nós possamos realmente emanar essa alegria que procede de Cristo. E não uma cara emburrada, amargurada e cheia de ansiedade. Ele, Deus, nunca esteve preso às expectativas dos homens e exerce a sua missão, a graça redentora ou qualquer outra coisa, independente do que você espera que Ele faça. Sim, nós nos reunimos, sim, nós oramos, sim, nós buscamos ao Senhor, pedimos a Ele que Ele nos abençoe, mas Ele nunca sai do caminho que Ele já tem traçado. Assim sendo, Jesus não foi a Jerusalém, como os religiosos esperavam, mas Ele foi às regiões de Zebulon e Naftali, que eram as regiões mais pecaminosas daquele lugar. Nessa desprezada região, o local em que as pessoas viviam nas trevas, isto é, sem as vantagens religiosas de Jerusalém, a terra da sombra da morte, ou seja, onde a treva é mais densa, ali a luz raiou. Sempre onde tem mais trevas, é onde que a luz brilha mais. Se nós acendermos uma luz a mais aqui, talvez a gente não perceba, porque já tem tanta lâmpada. Mas se você apagar tudo e você acender uma luz, se você fizer essa tentativa lá, quando você estiver na sua casa, estiver tudo fechado, experimenta ligar o farol, ligar a luz, você vai ver a diferença. Parece uma coisa tola, mas quando nós pensamos dentro da área espiritual, nós vemos isso aí como uma condição muito forte. E a palavra de Deus fala inteira sobre essa condição de uma zona, um local em que há realmente escuridão. O primeiro deles, Salmo 107:10. Abre aí, deixa aberto Mateus. Salmos 107:10. Salmo 107:10 diz: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. Salmo 23, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jeremias 13:16. Jeremias 13:16. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que Ele faça vir as trevas, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando vós luz, Ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Jó, capítulo 10, verso 21. Ixi, perdi Jó. Jó, capítulo 10, verso 21. Diz assim: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é tenebrosa. E a palavra de Deus, ela fala em muitas e muitas passagens sobre essa questão das trevas onde nós vivemos. A Bíblia nos ensina que por natureza nós somos filhos das trevas. A metáfora é uma figura de linguagem que faz comparação entre uma coisa, fazendo referência a outra. A metáfora da luz e das trevas é empregada abundantemente no Novo Testamento. Ela fornece um contraste entre justiça e injustiça, entre o mal e bem, vida e morte. A escuridão que envolvia os gentios da Galileia não se limitava às fronteiras da cidade. As trevas obscurecem todo o planeta e cada um de nós nasceu nessa condição. Cada um de nós, por natureza, somos filhos das trevas. Falar isso numa igreja pentecostal, o cara dá um pulo desse tamanho. Nós éramos filhos das trevas, porque o mundo ele jaz no maligno. Cada um de nós, por natureza, prefere a luz às trevas. Ou melhor, prefere as trevas à luz. Porque o pecado é bom. As coisas são boas. Então hoje, quando a Luli falou assim: mamãe, você vai continuar comprando sorvete toda semana? Ela está dizendo o quê? Que aquilo é gostoso, mas que não faz bem você comer sempre. Pode dar problema de diabetes, pode te engordar, traz um monte de problemas, mas é gostoso.
E aí ela deu uma sugestão, falou assim, compre 3 picolés, entendeu? Que a gente se satisfaz nessa história, entendeu? E não fica com essa semana carregando, entendeu? Porque a Rô, ela tem essa condição e a facilidade para ela. Então ela fala, domingo, depois da última refeição, acabou, entendeu? Pode ter a guloseima que tiver na geladeira, ela deixa para só no sábado. Eu não consigo. Então, às vezes eu prefiro acabar com o negócio logo, entendeu? Já mata isso na segunda, entendeu? Quando foi, acho que foi na segunda ou terça, tinha um resto de sorvete da semana passada. Eu sentei, né? Lá, peguei o pote, coloquei no colo. Ela falou, você vai comer tudo? Eu falei, vou acabar com essa desgraça logo aqui, entendeu? Uma das coisas que mais tememos é a exposição dos nossos pecados. E o surgimento de Jesus na Galileia era o surgimento da luz no meio das trevas. Por que as pessoas não gostam da pregação do Evangelho dentro de uma condição expositiva? Por que as pessoas elas se sentem mal? Por que você traz um visitante, muitas vezes, a pessoa ouve e vai embora e não quer mais? Porque incomoda. Constrange. Você prefere ficar com o seu pecado. E quanto maior a igreja, melhor ainda. Porque a pessoa ela não te conhece. A pessoa olha para você e vê, por exemplo, chegando eu, Rosângela e Luísa lá na igreja, a pessoa não vai questionar se eu sou casado ou se eu não sou, se eu leio ou se eu não leio, se eu oro ou se eu não oro. Uma igreja grande, ela tem essas particularidades. Você é mais um muitas vezes. A menos que tenha uma estrutura muito bem fundamentada, você é apenas mais um. Você chega lá, ouve ou não ouve, a pessoa não faz diferença. Para mim, quando chega aqui, eu já passei por essa fase, então hoje pela manhã eu olhei e falei assim, cadê? Vi pessoas que não estavam aqui, e eu ligo e pergunto, e aí? O que aconteceu? Por que você não veio? Cheguei para a Vânia, e aí Vânia, você não vai vir? Não posso, pastor Paulo, estou de cama. Amém. A Helena não estava lá dentro do carro, eu falei, cadê a Helena? Está lá no carro dormindo. Mas eu senti falta de Heloísa. Então isso acontece dentro do nosso meio, é uma coisa que é mais normal. Quando a profecia fala que as pessoas em trevas viram uma grande luz, não significa que todas elas viram, porque algumas não queriam a luz. João capítulo 1, de versos de 1 a 5, fala sobre a vinda de Jesus, e ele como a luz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Como uma galinha que quer proteger os seus pintinhos, Jesus queria proteger aquelas pessoas. É como eu quero proteger vocês. Apesar que dá vontade de dar um cascudo às vezes em alguém. Entendeu? Porque você olha e vê a pessoa andando a caminho de um buraco. E a pessoa sabe que ela está indo para o buraco e ela fala, eu quero experimentar o buraco. E eu não posso fazer nada. Mesmo fora do nosso entendimento, tudo o que acontece é um plano de Deus. A ida de Jesus para a Galileia, um plano profetizado por Deus. Mateus está interessado no cumprimento na Galileia dessa profecia específica, onde desde a antiguidade o Messias foi prometido, não era para Jerusalém, não era para Cafarnaum, mas era para a Galileia dos gentios. Antecipando a grande comissão que nós já vimos, que é a condição da pregação do Evangelho para todas as nações. A luz messiânica raia nos lugares com mais trevas. Por isso a salvação do Messias é uma concessão da graça. Jesus ele não veio para chamar pessoas salvas, ele veio para chamar os pecadores. É por isso que a nossa pregação ela tem que ser contínua. Falava hoje com uma pessoa e a pessoa falava assim, poxa, mas eu tento falar de um jeito, a pessoa não entende. Então eu mudo a forma de agir. Não, continua falando. A gente não pode mudar o jeito de falar, entendeu? Por uma forma que eu acho que é o meu jeito de agir. Eu tenho que agir sempre segundo as Escrituras Sagradas, porque esse é o plano que é o plano correto. Esse é o plano que dá certo. Que seja a médio ou longo prazo, isso vai dar certo. Se você tenta de alguma maneira aplicar os seus conceitos humanos, vai dar errado. Então eu não tenho problema com a psicologia, mas eu sei para onde vai. Eu sei o que vai acontecer. Porque a pessoa ela vai ficar naquele ciclo, e ela não vai sair do lugar. Sempre ela vai encontrar novamente o problema lá na frente. Ela vai encontrar. Seria muito fácil se você tomasse um medicamento
Se eu pegasse e desse um comprimido para a Vânia agora, que talvez ela esteja assistindo, e falasse assim, Vânia, esse comprimido vai acabar com a dor do seu coração, mas não existe isso. Eu posso talvez maquiar, deixar ela dopada, mas ela vai continuar com a dificuldade no coração. O que aconteceu no mês de maio vai ficar gravado no nosso coração até a volta de Cristo. Isso não vai sumir. Ano que vem, quando chegar perto do meu aniversário, novamente vai vir essa névoa, entendeu? A gente vai lembrar. É natural nosso. Nós, como seres humanos, nós somos assim. Jesus sabe disso. E Ele quer convidar você, convidar a mim, para que nós possamos ser tratados. Mateus 4,17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. As palavras daí por diante marcam as principais ações desse evangelho, ligando algo novo ao que acaba de preceder. Então, daí por diante, o que é que você vai fazer daqui por diante? Amanhã, o que você vai fazer com o que você aprendeu? O que você ouviu, o que é que você vai fazer? Percebemos melhor isso quando examinamos o conteúdo da pregação de Jesus. O foco da pregação de Jesus em si mesmo é o mesmo da pregação de João Batista. Muda. Hoje nós finalizamos o tópico do cuidado de Deus falando, para você acabar com a ansiedade, você tem que mudar o seu foco. Você tem que mudar o foco. O foco, se sair da cruz para qualquer outra coisa, você vai rodar em círculos. Vai continuar rodando em círculos. Mateus com frequência mostra a ligação entre Jesus e João Batista, só que tem diferença. João Batista, quando diz essas palavras, arrependam-se porque é chegado o reino dos céus, ou está próximo o reino dos céus, eles são postas em um contexto do Antigo Testamento, que fala de um Messias que iria vir. Olhem, prestem atenção. Jesus, ele fala dentro de um contexto diferente. Ele vem mostrando que as coisas daqui por diante, elas cumprem o Antigo Testamento, mas dão continuidade com promessas de uma luz para brilhar sobre as nossas vidas. O reino ainda é futuro, mas ele é presente. Eu tenho que fazer algo com a minha vida hoje. Eu tenho que mudar hoje. Eu tenho que ser uma pessoa mais compreensiva. Eu tenho que ser uma pessoa mais ensinadora hoje. Eu tenho que ler a Bíblia mais hoje, eu tenho que orar mais hoje, eu não posso ser pego, entendeu? Cansado, eu não posso ser pego nessas coisas, porque se você permite, você perde o timing da coisa. Você tem que entender que o timing dentro de tudo é muito importante. O timing é importante na geração de um negócio. O timing é importante quando você aborda uma moça que você está querendo namorar com ela. Quando você gera uma criança, tudo tem um timing perfeito. Se você perde isso, você fica para trás. O que você perdeu hoje na escola dominical, você não vai resgatar. Hoje estava aqui, depois de... Eu nasci há 10 mil anos atrás. O Moisés, ele pergunta assim... Ansiedade, pastor, dentro do que você está falando, é pecado? Nós estamos tratando disso há 3 meses. E o vídeo está disponível. Só que se você não separa um tempo para você fazer o que tem que ser feito, não é durante a semana que você vai conseguir fazer isso. Então houve a oportunidade, nesse caso, dele entender que ansiedade é pecado. É falta de confiança em Deus. Mas se você perde o timing, já era. Se o Nicolas e a Aisa perdeu o timing, a hora que vê, o Joaquim, ele está do tamanho da Luísa. É assim que acontece. De vez em quando, o Google Fotos, ele manda as fotos lá da minha filha, eu olho e falo assim, ela era desse tamanho, agora está desse tamanho. Timing, ó. A gente tem que ficar esperto. A gente não pode perder o timing. Jesus não é um novo Moisés, porque Moisés não entrou na terra prometida. Mas Moisés teve alguém que ele preparou o caminho, que foi Josué. Josué foi aquele que entrou na terra prometida e levou o povo. Jesus, ele é como Josué, baseado em João Batista, que prepara o evangelho, anuncia o reino e na sequência Jesus entra para levar eu e você para a terra prometida. Mas pode ser que você entrando na terra prometida, você não lance fora os outros deuses. Pode ser que você queira continuar vivendo
como Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Você pode escolher isso. Eu não tenho gerência sobre a sua vida. O que acontece quando você entra na sua casa? Quando você está sozinho com o celular? Quando você está fazendo qualquer coisa? O máximo que eu consigo fazer é meditar. Acorda, Benícia! O máximo que eu posso fazer é sondar as suas redes sociais. Quando eu vejo uma postagem, eu falo: por que você fez isso? Por que você fez aquilo outro? O Moisés hoje postou uma foto de cowboy lá, 28 minutos antes do começo da dominical. Eu falei: cadê você? Ele veio. Entendeu? Mas eu vi. Entendeu? Então isso é um campo de ação que eu tenho. Às vezes, quando alguém se converte a Cristo, as pessoas dizem: ele viu a luz. E essa é uma declaração verdadeira. Por natureza, nossa alma está envolta em trevas, até que aceite a Cristo. As trevas continuam dominando. Quando o Espírito Santo remove as escamas dos olhos de uma pessoa e muda a disposição do seu coração, a luz de Cristo irrompe em sua alma de tal forma que ela não pode ser contida. É como um vazamento. Se estourar um vazamento de cano, de água na sua casa, se você não consertar, ele vai continuar vazando. Se você é convertido, você sabe o que eu estou falando. Se você não é convertido, você não tem nem ideia do que eu estou falando. As pessoas convertidas, elas ouvem a palavra de Deus e aquela palavra tem algum tipo de efeito na vida delas. Se você pudesse usar um instrumento para ver a sua alma, o que você veria? Você veria uma alma envolta em trevas? Café com leite? Ou será que o instrumento, ao medir a luz da sua alma, do seu ser espiritual, ela explodiria, porque não consegue captar? Quando a gente vê aquela condição, né, que tem o eclipse solar, se você tentar ficar olhando para aquele sol ali mesmo, naquela condição, você pode desenvolver uma doença e ficar até cego. Será que a luz que brilha do seu ser é uma luz que cega as pessoas? Ou uma luz que faz com que as pessoas sejam atraídas por você porque você é um cara tão pecador como elas? São coisas que você tem que mensurar. A Galileia não era o único lugar onde as pessoas estavam em trevas sob a sombra da morte. Essa sombra cobria todo mundo e a chegada de Jesus trouxe a luz. Jesus hoje é representado por mim e representado por você. Nós temos que levar a luz. Especulando que na época de Natal, se você pensar em Brasília e em torno, possa haver bilhões de luzinhas enfeitando os jardins e as lojas dos bairros. Eu pergunto, será que as pessoas que penduram essas luzinhas, elas sabem o que elas representam? Ou elas estão apenas dispostas a acabar logo dezembro e apagar e tirar aquelas monte de luzinha? Todo ano a rua vai lá e pega umas luzinhas, alguns fazem colocar árvore de Natal, outros não. Mas o que aquela luz representa? No próximo Natal, cada vez que você passar por uma casa adornada com luzes, pare e se lembre que elas simbolizam a chegada da luz no mundo. A luz do Senhor. Não tem efeito místico nem espiritual, mas é um símbolo. Como a cruz é um símbolo, como a aliança é um símbolo. Isso aqui não impede de trair a Rosângela. Isso aqui é apenas um símbolo. Nós temos símbolos que fazem com que nós nos lembremos, no momento de luta e dificuldade, quem nós somos. Talvez você não ande com uma cruz no peito, como eu tenho, uma cruzinha, mas essa cruz ela tem que estar realmente gravada no seu coração. É essa cruz que vai impedir você de realmente pecar. O último lugar em que queremos estar é nas trevas, mas as Escrituras indicam que se rejeitarmos aquele que nelas adentrou, nosso destino será de escuridão eterna, onde a luz da graça de Deus nunca brilhará. Aquele foi um momento crítico para os habitantes da Galileia. E também hoje, esse pode ser um momento crítico para você. Será que você vai virar essa noite? Será? A luz estava no meio deles, do povo da Galileia. A luz ela está habitando dentro do seu coração. Ou talvez esteja na sua mão. Se você preferir fechar os olhos, se eles preferissem fechar os olhos, eles iriam permanecer assim para sempre, conforme alertou o profeta Amós. Amós capítulo 5, verso 20.
Amós capítulo 5, verso 20, diz assim: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Se você preferir fechar os seus olhos, você vai viver essa realidade. No dia do juízo, um dia que todos nós iremos passar, você vai estar envolto em trevas e não em luz. Se você optar por manter os seus olhos fechados, o mesmo pode ocorrer a você. Não há pior sorte do que estar destinado à escuridão total por toda a eternidade. E que tolice seria isso, sendo que a luz estava ali bem diante deles e está aqui diante de nós. Você tem a oportunidade de, ouvindo a palavra de Deus, você dar atenção ao que ela fala e aplicar na sua vida. Perguntei para o Felipe: cadê o Gabriel? Decidiu sair com seus amigos. A função de cada um aqui nesta igreja é ajudar para que o Gabriel ele retorne a vir à casa do Senhor. Desde que o irmão dele faleceu, eu não me lembro de ele ter voltado. Nós temos que respeitar o luto, sim, mas nós temos obrigação. Vamos para lá. Porque os amigos eles não vão trazer nenhum tipo de conforto que ele precisa. Nós precisamos levar o conforto que a palavra de Deus precisa. E não é só o Gabriel. Tantas pessoas que estão à nossa volta. Cadê o Carlos? Cadê a amiga da Esther? Cadê essas pessoas? Cadê a amiga da Luísa? Pessoas que se permitiram se envolver nas trevas. Se permitiram que as coisas do mundo, não necessariamente ilícitas, elas envolvessem. E nós temos a obrigação de, tendo a luz, apresentar essas pessoas à luz para que elas possam ouvir a palavra e assim mudar o seu coração. Amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça e pelo Teu amor. Quero, Pai querido, colocar na Tua presença mais uma vez a nossa vida, o nosso coração, pedindo ao Senhor, Pai querido, que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua palavra e nos transformarmos para sermos luz neste mundo envolto em trevas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.